instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas
dos jornais. Tem muito resquício do que aconteceu neste fim de semana e durante a semana. As notícias mais importantes, evidentemente, giram em torno do escândalo do INSS, da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello e, evidentemente, como assunto principal, o enterro do Papa do Papa Francisco. O Fernando, brincando aqui com o Fernando, eu acabei falando, né? Papa Francisco. Eu ouvi muita coisa sobre o Papa, ouvi várias considerações mais superficiais, considerações mais profundas. E chego a uma conclusão. Poucos papas chegaram ao coração da população como Francisco. Francisco foi um papa, dizem progressista, mas teve fatores conservadores, tradicionais da Igreja, muito bem mantidos pelo sacerdote mor. Então, fica difícil definir, tem gente que prefere defini-lo sempre como progressista, mas fica difícil definir ideologicamente. O mundo, a história, tem um dever, tem um compromisso, tem um olhar permanente para ser preservado para Francisco. O Papa realmente cumpriu o seu dever e o fez de maneira magnífica. Eu não duvido que logo, logo a Igreja Católica, claro, vai passar algum tempo, vai passar muito tempo, vai ser escolhido um novo Papa, que a Igreja Católica rapidamente o torne santo. Rapidamente o torne santo. Um homem pouco polêmico, um homem justo e generoso. Justo e generoso. E que fez com muito cuidado e com muita diligência uma asepsia que a Igreja Católica precisava. E para isso era necessário ter inteligência, ter diplomacia e especialmente coragem. E ele teve essa coragem, ele percorreu o seu caminho, percorreu toda a profundidade da sua missão com uma correção enorme e com uma justeza, com uma justiça muito profunda. A ele, os nossos melhores respeitos. Olha, tem uma outra coisa que vale registrar. Hoje a Globo comemora os seus 60 anos. A Rede Globo comemora 60 anos, tem toda uma história. Ela foi da organização Vitor Costa. O Canal 5, a Rádio Televisão Paulista, foi criada por um deputado chamado Ortiz Monteiro. Bom, depois acabou a Rede Globo comprando numa venda polêmica. Tem toda uma história de polêmicas, tem toda uma história de virtudes, né? A Rede Globo apoiou o regime militar, como toda a imprensa, ou praticamente toda a grande imprensa brasileira, por isso ela é muito cobrada, pediu desculpas, diz que errou, tem a impressão que isso chegou um pouco tarde, como chegou também para outros jornais que apoiaram
que até ganharam com 64. A Globo traz em seu bojo polêmicas e virtudes. Eu acho que a resultante da Globo é de virtudes. A Globo trouxe um padrão de televisão, especialmente de jornalismo e dramaturgia, como poucas emissoras do mundo têm. Então, a resultante da presença da Rede Globo no cenário televisivo brasileiro é extremamente positiva. Claro que com polêmicas, com idas e vindas, etc., etc. Aos irmãos Marinho e aos funcionários e dirigentes da Rede Globo, os nossos melhores cumprimentos por esses 60 anos de atuação no Brasil. Bom, vamos para as manchetes. Está aqui, Folha de São Paulo. Tem muita safadeza, mas não nos omitimos, afirma Lupe sobre INSS. Ele tem uma entrevista aqui. Ele sabia, gente, tinha sido informado que grande parte de pensionistas, grande parte de aposentados estavam sendo roubados por entidades que tinham ligações com o governo, autorizadas pelo governo. Ministro da Previdência diz à Folha que fraude em descontos de benefícios é herança de governos passados e que associações serão punidas. Tento resolver, mas não sou Deus. Olha, não é verdade. É verdade que começaram em governos passados, mas ganharam um belo impacto no governo Lula. Ganharam um belo impacto no governo Lula. A gente vai vendo o que aconteceu, vai vendo as respostas que são dadas pelos responsáveis pelo INSS e vai percebendo que houve uma certa inércia, houve uma espécie de não vou fazer nada, que eu não sei, honestamente, se tem alguma relação, digamos, acho que a palavra é muito forte, mas se não é essa, é parecida, de cumplicidade, Esse pessoal é de uma categoria de gente inclassificável. Eu quero que o governo apresente os suspeitos, os responsáveis, né? Tem toda uma cadeia de responsabilidades, existem fatores de controle que estavam nas mãos dos dirigentes, havia denúncias, mais de uma, denúncias que chegaram ao governo e o governo reconhece, né? Não tomou providência nenhuma, E aí nós temos essa catástrofe que é a população mais pobre, mais dependente, né? menos protegida, sendo rapinada, sendo roubada via INSS. Não adianta tentar pôr a culpa em outros governos, não adianta tentar pôr a culpa na lentidão da máquina. Isso é uma ladroagem, uma gatunagem da pior espécie. Eu já comparei, isso é como roubar lanche de criança. É de uma crueldade imensa, né? Mexer com a população mais pobre. Eu acho
que num país sério, cairia toda a hierarquia que envolve esse episódio, começando pela queda do ministro Lupi. Eu não vejo condições políticas para isso, talvez esteja enganado, porque o presidente Lula depende do PDT, do partido de Lupi, para manter a sua frágil base no Congresso. E Lupi tem velhas relações na esquerda brasileira, no PT, enfim, é uma figura importante para esse setor que apoia o presidente Lula. Mas, num país sério, ele já estaria demitido, já. Tem uma notícia aqui dizendo que o presidente, está aqui, Lula é do Valor. Lula reúne auxiliares nesta segunda-feira para discutir situação de Lupi. Não tinha que reunir auxiliares nada, tá, presidente? O senhor era outro em outros mandatos. O senhor tinha que demiti-lo sumariamente. Senão, a culpa recairá sobre o seu governo como um todo. E seu governo, se o senhor não sabe, é dirigido por um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Está aqui o texto aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com auxiliares para analisar a situação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta segunda-feira. Ele desembarcou de Roma no domingo, após surgirem novas revelações sobre os descontos feitos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas sem autorização. Uma reportagem do Jornal Nacional da TV Globo no sábado apontou que Lupi foi alertado em junho de 2023 durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social sobre as suspeitas de irregularidades nos convênios que possibilitavam os descontos. O Ministério, no entanto, demorou quase um ano para tomar providências, possibilitando que os desvios seguissem e até aumentassem nesse período, de acordo com uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União. Quer dizer, um ministro recebe uma informação dessa por uma via oficial e não toma nenhuma providência, ou é incompetência ou é outra coisa qualquer. Gravíssimos os dois casos, porque envolvem partes frágeis da população. Se envolvessem quaisquer partes da população, já era mais grave, mas são pessoas mais velhas, incapacitadas, indefesas para exercer os seus próprios direitos. Aí está uma bandidagem gigantesca, E não é só demissão, não. Eu acho que essas pessoas têm que responder criminalmente. Agora o governo diz que vai devolver esse dinheiro para os lesados. E os lesados, para receberem esse dinheiro, vão ter que fazer uma peregrinação. Você vai ver a demora que vai haver. Ah, não tem verba, estão esperando a poeira baixar para começar a enrolar. Tenha certeza, né? Se você olhar para o passado, as pessoas vão ser enroladas.
não tem dinheiro, não tem verba, não tem avaliação e mais, as pessoas vão ter que agir, as pessoas vão ter que pedir, as pessoas vão ter que recolher, quando isso deveria caber ao governo de analisar e ver quem foi lesado e devolver esse dinheiro. E o pior, esse dinheiro é dinheiro também dessas pessoas. É dinheiro dos nossos impostos. Quer dizer, o governo vai pagar essa roubalheira com dinheiro dos impostos. Quero ver, aí está o desafio, este governo do PT correr em busca dos responsáveis. E quem ficou com o dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Na casa de quem está esse dinheiro? A carros de luxo, apartamentos, outras propriedades, etc., etc. É preciso expor o nome de todos esses bandidos, ladrões, canalhas, expor ao público e levá-los à prisão. Nada de prisão, essa prisão fake, que é cumprir a pena de maneira domiciliar ou com cestas essas cestas básicas. As pessoas fingem que acreditam que isso é uma penalidade. É a maneira de livrá-los, é a maneira de livrá-los. É um horror, é um horror, é um horror. E você vai vendo que nem bem termina um escândalo, já começa outro. Começou com uma notícia de uma realização da justiça, que é a prisão do ex-presidente Collor de Mello. Não tem nada com a gestão dele, ele saiu totalmente livre, inocentado pela própria justiça, mas depois reincidiu no erro da corrupção e ficou numa situação indefensável, né? Patrocinando contratos com empresas ligadas à Petrobras. Também não vai ficar muito tempo, não. Pode ter certeza que não vai ficar muito tempo, mas já é um consolo. Mostra que a Lava Jato não morreu totalmente. Ainda tem um pouco da alma da Lava Jato funcionando. E aí os bolsonaristas perguntam, os bolsonaristas não, mas os antipetistas perguntam, por que o Lula foi solto no bojo da Lava Jato e o Collor foi preso? Que história é essa? Foi preso porque o processo não correu em Curitiba. Né? O que foi anulado dos processos de Lula e et caterva, o que foi anulado, tem relação com tudo que nasceu e floresceu em Curitiba. Né? Aí que estão os supostos erros. Né? Ninguém foi, o Lula não foi dado como inocente. É mentira. O processo foi anulado. É outra coisa. Ninguém deu nenhuma sentença dizendo que ele é inocente. Olha, tem outras coisas. Olha, tem uma tensão internacional, eu chamo atenção para essa tensão. Índia e Paquistão, fronteira tensa. Após ataque terrorista na Caxemira, Nova Delhi suspende tratado sobre o rio Indo e Islamabad ameaça conflito armado. Cenário global, já conturbado por guerras, demanda que as duas nações prezem pela diplomacia. Olha, a questão lá é religiosa, começa com uma questão religiosa. O Paquistão é um país contíguo, né, faz fronteira com a Índia, já foi do território indiano quando a Índia se libertou do jugo inglês, deixou de ser colônia, depois se separou porque havia
maioria esmagadora de muçulmanos, e ambos reclamam um pedaço de terra que hoje pertence à Índia, que é a Caxemira, mas também é reivindicada pelo Paquistão. O grave dessa história é que tanto a Índia como o Paquistão têm artefatos nucleares, têm bomba atômica. Já houve algumas guerras, não me lembro se 2 ou 3 entre eles, mas a situação está grave. Qualquer incidente na Caxemira sempre evoca o fato de termos 2 países superarmados, inclusive com energia nuclear. Outro editorial de hoje da Folha de São Paulo: governo Lula esconde gastos fora do orçamento. A auditoria do TCU revela programas financiados sem transparência necessária, mascarando a dimensão da fragilidade do Tesouro Nacional. Regras fiscais não se sustentarão a partir da próxima administração. Eu gostaria de ouvir uma manifestação do presidente Lula, não só sobre INSS, como essa questão do excesso de gastos e da maneira de esconde-esconde que está sendo utilizada pelo governo para contornar, driblar as dificuldades apostas pela legislação vigente. Contornam, né? Olha aí, isso aqui é uma manchete de hoje. Lula eleva ganho de 323 aliados com nomeações para conselhos. O que é, para quem não sabe? O Estado existem várias estatais, algumas que são desnecessárias, são penduracalhos, tal, o PT resiste à privatização. E essas estatais têm conselhos. Então, para melhorar o salário da cupinchá, da amiga, pessoas são nomeadas para esses conselhos. Então, tem ministro que está num conselho dessa ou daquela, tem outro ministro que precisa ganhar mais, etc, etc. Quer ver? Com adicionais obtidos, remuneração pode superar 80 mil por mês. Luiz André Azevedo, professor de Direito da FGV, diz: é preciso ancorar escolha no princípio da eficiência. Por que ele está dizendo isso? Porque qualquer ministro, qualquer autoridade é colocada numa posição, nem sabia, tem gente que não tem nenhum vínculo, não conhece o setor, é colocado no Conselho Fiscal, etc, etc. O Estadão faz uma reportagem a esse respeito hoje. Tem um editorial muito sério, 2 editoriais sérios do Estado. Um é demolidor. Olha aí, a reforma do Código Civil é desastrosa. A título de modernizar a legislação, o projeto ora em tramitação não é apenas falho, mas prejudicial ao país. Aumenta a insegurança jurídica, a litigiosidade, o arbítrio e o custo Brasil. Está aí, claro, é um editorial profundo, não dá para reproduzir rapidamente aqui, eu recomendo a sua leitura, e é bom a gente saber que o Código Civil pode ser pior que o atual. O atual até que é bom, ele está vencido pelo tempo, Tem um outro editorial bem político, política à distância. Você julga. Aí eu não vou endossar o editorial do Estado, mas é uma constatação do jornal. Levantamento mostra
que Lula recebe menos parlamentares que Dilma, Temer e Bolsonaro. O isolamento político é um luxo ao qual um presidente cada vez menos popular não se poderia dar. Olha, eu tenho a impressão que o Lula é menos procurado. Por quê? Porque o centro do dinheiro, o centro da grana, passou para o Congresso. Então, não há muito o que reivindicar do presidente Lula. Então, a busca por contatos com ele está muito reduzida pelo desinteresse pecuniário, Mas, assim mesmo, ele está se distanciando. Aliás, essa reforma de ministério não acaba mais. Ele está em palpos de aranha, não consegue resolver o problema do ministério, as coisas vão se complicando. Lembrar, logo depois da eleição para prefeito, na semana seguinte já se esperava que houvesse uma reforma ministerial, que nada, não consegue fazer, mostra a fragilidade deste governo. Aí tem um artigo de um advogado criminalista, o doutor Pablo Neves Testoni. Olha o título: A Justiça Manchada por um Batom. A dona Débora, aquela senhora que pintou a escultura da Justiça de Batom, ela foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Está um monte de bandido de terno e gravata solto aí. E a dona Débora, que tem as suas culpas, mas não de 14 anos, não merece 14 anos, vai curtir 14 anos com 2 crianças menores em casa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem um artigo aqui do Carlos Alberto de Franco, que geralmente é moderado, dizendo: o Brasil precisa de um estadista. Lula turbina salários, nós já vimos. Tem o presidente Trump cruzou no Vaticano e conversou com Zelensky, mais 20 minutos, não deu para resolver nada, mas pode ter diminuído o mal-estar que houve naquela audiência lá na Casa Branca, lembra? Aquela coisa toda. E o Zelensky está recebendo uma proposta indecorosa, né? Ele tem que entregar território para ter paz. É isso que querem. Tem uma notícia aqui a ser confirmada que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que vai agir contra o Irã, contra as instituições, né, contra nucleares do Irã, contra enfim, o aparato nuclear do Irã. Eu prefiro esperar para ver a confirmação disso, mas ele diz que Israel vai agir. Bom, o Irã tem preconizado o fim do Estado de Israel o tempo todo, né? Vai destruir a destruição do Estado de Israel. Então, talvez venha uma resposta aí brutal. Só faltava essa também. Vamos lá. Claro que está faltando muita coisa, segunda-feira. Vamos então, quem tomou cafezinho conosco, que é a melhor parte do jornal. Altair Antônio, Antônio Evaristo, Luiz Roberto, Marcos Lopes, Douglas Perdigão, Reginaldo Miguel, Jacinta Simmer, Luiz Júnior, Diogo Maroja, Ruberley dos Santos, José Cauã, Geraldo Vilela, Rosânia Moreira, Vera Lobato, Manelito Rosas,
Fabrício Alencar, de Manaus, Lucival Dias, de Salvador, Reinaldo Augusto, de Saúde, na Bahia, e Zilda Rodrigues, de São Joaquim da Barra, São Paulo. Pessoal, estamos num grupo de dias aziagos. Eu sou solidário, também sinto que o país não está bem, né, e que vão aparecendo as coisas que estão aí debaixo dos panos, e isso é assustador. Espero que você tenha um bom dia, lembrando que é preciso cada vez mais passar o Brasil a limpo. Bom dia.